Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro. Mais uma semana acabando e o NT Sul, é claro, chega para manter você bem informado. Na edição de hoje, a gente vai mostrar as dificuldades que os CTGs estão enfrentando por causa da suspensão de atividades durante a pandemia. E você vai ver também. Você ronca ou conhece alguém que enfrenta esse problema? Pois é, o que vira piada para muitas pessoas, na verdade, pode ser sinal de doenças sérias e a gente explica isso para você. No quadro Vida Animal, você vai ver mais uma bela história de resgate e cuidado com os animais. Hoje, no quadro Vida Animal, vocês vão conhecer a águia chilena, também conhecida como águia serrana. Televisão no Brasil completa 70 anos e a gente vai relembrar um pouco da história da TV em Cachoeira do Sul. Era uma novidade, a gente assistia Bandeirantes, SBT, RBS, coisa e tal, mas era uma coisa muito longe da gente. E daqui a pouco tu ligava lá naquele canal e estava lá, Cachoeira representada. E você acompanhou o início da TV aqui em Cachoeira do Sul? Viu o surgimento da antiga TV Pampa, da TV Cachoeira? Tem algum registro disso? Conte pra gente a sua história, mande a sua foto pro nosso WhatsApp. A gente quer saber mais da sua história aqui com a gente. É um telespectador fiel? Conte isso também mandando mensagem pro número do WhatsApp, o 51997697129. Pelo Facebook também dá para enviar o seu recadinho. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira e comentar na nossa transmissão ao vivo por lá. Mande agora a sua mensagem, porque o NT Sul já está começando. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou na tarde de ontem mais 2 casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são uma mulher de 43 anos e um homem de 35 anos. Também foram registrados 28 novos casos suspeitos e outros 26 foram descartados. Entre os casos descartados está a mulher de 64 anos que foi a óbito na quarta-feira. O município tem agora 518 casos confirmados e 86 suspeitos. Mais de 1.500 foram descartados e 489 são considerados recuperados. 5 pessoas foram a óbito por causa da Covid-19 em Cachoeira do Sul. A Semana Farroupilha sempre foi uma época do ano de maior mobilização, de maior engajamento dos tradicionalistas. E para os CTGs, esse também é um período de maior faturamento. Mas com todas as atividades suspensas por causa da pandemia, as entidades tradicionalistas estão enfrentando dificuldades. Algo que parece impossível aqui no Rio Grande do Sul, em plena Semana Farroupilha, CTG com as portas fechadas. Vai abrir neste momento, nas mãos aí do patrão Paulo, apenas para a gente poder fazer uma gravação lá dentro para nossa reportagem. Assim como o CTG Tropeiros da Lealdade de Cachoeira do Sul, há cerca de 1.700 entidades ligadas ao movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul também estão fechadas e sem atividades. A presidente do MTG, Gilda Galeazzi, já mencionou em entrevista que muitas entidades poderão encerrar definitivamente as atividades por falta de dinheiro. Historicamente, essa época, o CTG estaria em movimento, né? Assim como todas as entidades tradicionalistas do estado todo, estaria com grandes movimentos, seria o auge, né? A safra das entidades e, infelizmente, por conta da pandemia, nós estamos aí, como vocês estão vendo, tudo fechado, portas trancadas e estamos aí nessa dificuldade toda. A entidade ela tem um custo fixo mensal e que a renda por conta maior é dos eventos da Semana Farroupilha, que é o que, né, dá um valor agregado maior e que a gente consegue se manter, né, até boa parte do ano. Mas como não tem a Semana Farroupilha, o último evento que nós tivemos foi dia 15 de fevereiro. Infelizmente, o dinheiro acabou e agora os nossos custos, é quase certo que as dívidas vão se acumular até o final do ano. Visitamos também o Centro de Tradições Gaúchas, Estância do Chimarrão, onde o patrão também lamenta. Ele recorda que, em tempos normais, a renda da entidade fluía no mesmo compasso das inúmeras atividades realizadas.
Essa época é uma correria, a gente não para, é as invernais se apresentando, é convite para tudo que é lado, e a gente tenta sempre, né, agradar todo mundo e conseguir, né, cumprir todos os convites. É um mês assim recheado, né, completo assim. E fora a nossa ronda, né, que a nossa ronda aqui, a gente recebe escolas, né, enfim, a comunidade toda vem e participa, né, e é muito importante, né, isso lota a casa aqui, fora os nossos outros eventos, né. Na tentativa de se manter e honrar os compromissos financeiros básicos, mesmo de portas fechadas e se enquadrando nas restrições sanitárias, o CTG Estância do Chimarrão cria alternativas. Hoje eu acho que se nós tivermos aí em torno de, acho que R$1.000, R$2.000, acho que não chega a isso, né? Que a gente vai mantendo, né? Esse é um caixa que a gente vai mantendo, como eu te disse, a gente vai fazendo aqueles cachorro-quentes para ir segurando esse caixa para ter, né, um fluxo ali, né? Mas é nessa média hoje, né? E agora, no dia 19, né, a gente está preparando um almoço, né? Que é um almoço para levar para casa, pague leve, né? Que é o formato que está agora, tomando todas, né, as precauções de distanciamento, né? E vamos para comemorar a nossa ronda, que seria o dia da nossa ronda oficial, né? Aí vamos fazer um almoço aqui, já fica um convite para a comunidade, quem quiser nos prestigiar, né? Isso era muito importante, a ajuda de todos, né? Que a gente, como eu te falei, o CTG está parado, né? Caixa, né, complicado, e é o que nos mantém isso, né? É os nossos cachorro-quentes mensais que a gente faz, e agora esse almoço que a gente conseguiu, né, preparar para fazer, né? Já que o CTG não promove atividades desde a segunda quinzena de fevereiro, a patronagem do CTG Tropeiros da Lealdade optou por não cobrar mensalidade dos sócios, de onde vem parte da renda da entidade. Como alternativa de compensação, uma rifa permanente está em andamento. Está em vigor uma rifa que está desde o mês de junho, que está correndo entre os sócios, para aquele sócio que está inadimplente, que não pagou a mensalidade, porque o CTG também não está cobrando as suas mensalidades, porque também não está promovendo, então não estamos cobrando a mensalidade. Então essa rifa é por conta de R$25, que é o valor da mensalidade, né, mensal, que o associado ele compra uma rifa e ele concorre até dezembro a prêmios, como um par de botas, o cinto, também tem um título remido, que será sorteado no final do ano, e uma TV de 32 polegadas. É a carta na manga que estamos fazendo para, né, se superar, para poder ter o valor, pelo menos para custear o custo fixo do CTG. E assim as entidades vão se virando, né, para manter as portas abertas nesse ano de 2020, bastante atípico em todos os setores, né, no nosso país, em todo mundo, na verdade. A bebê Júlia Cardoso Torres, a Juju, vem lutando há um ano contra a atrofia muscular espinhal e agora ela ganhou uma nova esperança. A família da menina, de 1 ano e 7 meses, corre contra o tempo para combater a síndrome até os 2 anos de vida, idade limite para a eficácia do tratamento. Pois é, a Juju foi sorteada para fazer parte de um estudo que vai conceder gratuitamente uma medicação exclusiva e que pode reverter a falha genética. O sonho de salvar a vida da moradora de Santa Cruz do Sul, Júlia Cardoso Torres, está mais próximo de se tornar realidade. Na última terça-feira, a família de Juju, que tem atrofia muscular espinhal, a AME de tipo 1, recebeu a notícia de que a menina foi sorteada pela empresa farmacêutica Novartis para receber o tratamento com a medicação Zolgensma. De acordo com a médica Silviane Bica Cardoso, mãe da Júlia, a inscrição neste sorteio ocorreu em janeiro com a ajuda de uma médica de Recife, mas a família preferiu focar na certeza da campanha de arrecadações. O Zolgensma, remédio mais caro do mundo, custa US$ 2.100.000. No câmbio atual, cerca de 11 milhões de reais. A etapa final para receber a aplicação em dose única iniciou nesta quinta-feira, com a realização de exames de sangue em Santa Cruz do Sul, onde ela vive com os pais. Os testes serão enviados aos Estados Unidos. Se aprovada como compatível, a terapia com a medicação ocorrerá no Brasil, na capital de Pernambuco, cidade onde o estudo é realizado. O registro do Zolgensma no Brasil, através da farmacêutica Novartis, ocorreu há um mês, em 17 de agosto, o que desobriga a família do Vale do Rio Pardo a viajar para a América do Norte. Gera ainda a esperança de o tratamento ser oferecido, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde no futuro.
Excelente notícia, né? E esperanças renovadas, portanto, no caso da Juju, que mobiliza aí, através de campanhas, toda a região central do estado, aqui em Cachoeira do Sul também vários núcleos torcendo e fazendo a sua parte aí para que a garotinha possa ter esse tratamento. Gente, ontem foi realizada a primeira reunião técnica para o retorno dos pedágios em trechos da BR-116 e também da BR-290, aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 5.000 quilômetros de rodovias federais estão em análise. O encontro entre o Ministério da Infraestrutura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o consórcio responsável pelos estudos foi em Brasília. O levantamento completo envolve 5.348 quilômetros de rodovias federais em 11 estados brasileiros, com investimento privado de 30 bilhões de reais. Mas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, citou 4 dos 12 trechos como prioritários. E na relação está a BR-116 entre Porto Alegre e Camaquã e a BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. A previsão é que os estudos sejam concluídos até junho de 2021. Já os leilões estão previstos para 2022. Ainda não se sabe se, no caso das 2 rodovias gaúchas, serão realizados 1 ou 2 leilões. Sobre a BR-290, o vencedor deverá concluir as obras de duplicação em 115 quilômetros, entre Pantano Grande e Eldorado do Sul. E ainda nesse assunto, a RSC 287 vai ser bloqueada amanhã no quilômetro 54. A interrupção é para remover um caminhão que caiu da ponte sobre o Arroio Tigres, no município de Bom Retiro do Sul, no dia 8 desse mês. A remoção do veículo vai ser feita com um guindaste e, por isso, o trânsito vai ser interrompido a partir das 9 horas da manhã. A previsão é que o bloqueio dure cerca de 2 horas. Durante esse período, os motoristas devem usar estradas alternativas. Quem vai no sentido Porto Alegre-Santa Maria, por exemplo, tem a opção de desviar pela BR-386 em direção a Lajeado. Já quem vai se deslocar no sentido oposto, de Santa Maria a Porto Alegre, pode acessar a ERS 405 em direção a Passo do Sobrado. E foi homologado ontem o edital de concessões dos serviços de infraestrutura de transportes em trechos da RSC 287. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, analisou o edital para os serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transporte. As melhorias devem ser realizadas em um trecho de 204 quilômetros da rodovia entre os municípios de Tabaí e Santa Maria. O valor do contrato é de 2 bilhões e 745 milhões de reais, com prazo de concessão de 30 anos. O edital deve ser publicado na terça-feira, como adiantou o secretário Bruno Vanuzzi durante a entrevista aqui no NT Sul. E a gente muda de assunto agora? Olha só, em 18 de setembro de 1950 foi realizada a primeira transmissão de televisão no Brasil com a inauguração da TV Tupi de São Paulo. De lá, a televisão evoluiu tecnologicamente, se expandiu com o passar do tempo, novos canais foram surgindo e, com isso, também a televisão se tornou popular e acessível. E a TV Cachoeira, veículo da Rede Novo Tempo de Comunicação, também faz parte dessa história há 33 anos. A repórter Lena Caetano conta pra gente um pouco dessa época e traz a palavra de quem vivenciou o início da televisão em Cachoeira do Sul. A história da TV Novo Tempo com a TV Cachoeira teve início em 2011. Mas toda essa história começou mesmo em 1987, quando o canal de TV de Cachoeira do Sul, a TV Pampa Centro, o canal 11, entrou no ar. Nós estamos aqui no Poço Comprido, localidade de Cachoeira do Sul, onde funcionava o parque de transmissores da TV Pampa Centro, que pertencia à rede rio-grandense de emissoras. Desde então, muita história já aconteceu, muitos profissionais passaram pela emissora. E para comemorar esses 33 anos dessa história, nós vamos resgatar um pouquinho dessas memórias com uma das profissionais que integrou a primeira equipe de jornalismo da TV Pampa Centro. Desde que se aposentou da televisão, Dalcília de Oliveira retornou para o rádio, suas origens.
No álbum de fotografias, apenas 2 fotos dos tempos como repórter da TV Pampacento de Cachoeira do Sul há 33 anos. Mas as memórias, essas são abundantes. Alguém por acaso sabe como é fazer TV só sabendo fazer rádio? Ela conta. Foi assim que tudo começou. A gente não sabia fazer TV. Ninguém sabia. Nós sabíamos fazer rádio. Eu também fiz parte de uma das primeiras, da segunda equipe da Fandango na época. Mas da TV, ninguém sabia fazer TV. E nós fomos fazer rádio na TV. Nós tínhamos um espaço enorme. Ninguém se preocupava com segundos. Tinha tempo? Tinha tempo. Tinha tempo para contar, para falar. Então, a gente fazia matéria de rádio com imagens. E era um impacto muito interessante, porque a gente fazia um jornal local, com equipes locais. Eram pessoas já conhecidas pela voz do rádio. Gustavo, Ari Santos Filho, eu. Né? Então, pessoas que já estavam no rádio e que as pessoas começaram a enxergar também através da tela. Foi muito interessante, muito interessante. Quando vocês começaram a fazer a televisão, como é que as pessoas reagiam? Como é que foi essa aceitação? Tu tem lembrança disso? Tem, foi ótima. Foi maravilhosa. Porque as pessoas vibravam com aquela matéria, as pessoas se viam representadas na telinha. E como a gente fazia um jornal essencialmente local, as pessoas diziam, olha lá, dona Maria, olha lá, dona fulana, olha lá, dona Cicrana, fulaninha, tu te vi na TV. Então, a aceitação foi muito bacana. Muito, porque as pessoas se enxergavam ali, naquela telinha, que era uma novidade. A gente assistia Bandeirantes, SBT, RBS, coisa e tal, mas era uma coisa muito longe da gente. E daqui a pouco tu ligava lá naquele canal e estava lá, Cachoeira representada. Eu te pedi fotografias, registros daquele tempo, Dalcíria, e até isso é difícil, era difícil, né? Porque naquele tempo, ter acesso a foto, filmagem, era o que tinha na emissora, para a gente, para arquivo pessoal, era muito difícil. Não, a gente nem pensava, porque a gente não tinha em casa, nem aonde rodar isso. Não tinha o videocassete como a gente, né, da fita VHS. E quem tinha, eu nem sei se em 87 tinha, era alguma coisa, era uma fortuna. E ninguém tinha essas mídias em casa. A gente tinha uma TV colorida, bem verdade, né? Né? Mas essa função de você ter mídia, de rodar, de olhar, de chamar a família para reunir, para assistir, isso não existia. Fazer parte da história da televisão brasileira, Dalcíria, como é que é isso para ti? Tu já pensou nesse contexto? Não, porque para a gente que está dentro é tão fácil, é o nosso dia a dia. É natural, é uma coisa que vai naturalmente. Claro, nós vamos ter depois histórias para contar para os nossos netos. Eu tenho muita história e gosto de reunir o pessoal em volta para a gente contar, principalmente as babadas, os erros. E os cinegrafistas tinham o trabalho de ficar lá pegando, né, e depois editar um videozinho para apresentar nas festinhas lá da firma. Né? A gente costuma fazer isso aqui na TV Novo Tempo em final de ano, em programa de fim de ano. É muito doido, né? Muito doido, assim. Eu acho que eu fiz, eu acho que eu dei a minha contribuição social fazendo TV. Tu foi do rádio para a televisão, tá? Sem formação, jornalismo, sem saber fazer TV, como tu mesmo disse. Hoje em dia isso seria impossível, né? Eu acho que hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que é das novas gerações se livrarem do release. Como a gente não tinha recurso na época tecnológico, nós tínhamos havia superação. Não tem TP, o teleprompter, para ler. Então, o que a gente fazia? A gente improvisava lá umas folhinhas, grudava ali na lente da câmera, e quando o cinegrafista puxava tudo junto, aí era um desastre. Então, mas a gente decorava, lá, quando sentava na bancada para apresentar um jornal, a gente improvisava também, muitas vezes, e tinha que improvisar bem, porque não tinha recurso. Não tinha essa coisa, vamos editar, não. O factual era o factual e tinha que chegar cedo, porque as máquinas eram lerdas, eram muito lentas, e não tinha muito o que fazer. Alguma lembrança mais
que te vem na cabeça neste momento, para a gente poder encerrar? Olha, Naquele tempo? Uma grande saudade, né, de quando a gente sentava Eu lembro onde é que eu gravava meus textos, meus office, né, meus áudios, que era no degrau do prédio lá, que era na 7 de setembro. E tinha uma coisa muito legal, como a gente não conhecia a TV, assim, não sabia de... Tinha um cheiro de equipamento diferente, era um cheiro diferente do rádio. Né? Então, era uma coisa muito legal. Tudo era muito prazeroso de ser feito. Eu tenho prazer até hoje. Jornalismo, para mim, é prazer. E o dia que não me der mais prazer, eu vou realmente cuidar das minhas bromélias. É uma coisa que dá prazer. Eu sou uma apaixonada. Vai perguntar. Sou apaixonada. Tem que ter paixão, né? Se não tiver, que graça tem? Como é que você vai contar uma história sem paixão? Não tem como, né? E essa é a magia da coisa. E essa magia, por mais tecnologia que as nossas gerações conheçam, por mais que tenham, do outro lado tem sempre alguém contando uma história. E uma história que elas vão se reconhecer de alguma maneira. Essa é a parte mais 10 da coisa. Paixão é tudo para fazer televisão, não é? E o nosso muito obrigado a todos esses profissionais dedicados, apaixonados por comunicação, que fizeram da televisão o que ela é hoje, não é? Se nós temos uma TV mais tecnológica, com muitas possibilidades, é porque muitas pessoas carregaram o piano, não é? Antes de nós, então nosso muito obrigado. E na próxima edição do NT Sul, segunda-feira, a gente continua nesse resgate da história da TV Cachoeira. A gente vai rever algumas memórias de Bárbara Silveira, apresentadora do telejornal e também gerente da então TV Pampa, na década de 1990. E você acompanhou a TV Cachoeira nesse período? A gente quer ouvir também a sua história. Então mande mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129. Quer mandar o seu recado pelo Facebook? Também dá. É só acessar a nossa página e comentar na transmissão ao vivo por lá. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Tem dois lados, né? Tem o lado da televisão, quem faz e quem recebe a televisão e hoje faz a televisão junto com a gente. Então mande seu recado, queremos ver você aqui na telinha e a sua percepção sobre esses 70 anos de história da TV no Brasil, 33 anos da TV aqui em Cachoeira do Sul. Eu quero começar mandando abraços para os amigos do Facebook, já já a gente vai ver fotos e mensagens também na nossa tela. Tá com a gente aqui a Fátima Barbosa, a Fátima Lisboa também, a Fabiane Santos, boa tarde, um ótimo programa. E nós todos de casa assistindo o programa. Um lindo dia de sol aqui na barragem do Capané. Obrigado, Fabiane. Grande abraço para você, os amigos no interior aqui de Cachoeira do Sul. Nosso carinho, nosso respeito a todos vocês e a nossa gratidão também. A Noeli Nascimento, boa tarde, Daniel e equipe. Parabéns ao NT Sul, 70 anos da TV brasileira, que nos deu a oportunidade de ter vocês na nossa cidade. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Noeli. Tudo de bom para você. Uma boa sexta-feira. Vamos aqui para a telinha, o Flávio, de Cachoeira do Sul, ele conta que fez teste para trabalhar na então TV Pampa. As fotos são de 1990. Vamos ver aqui as fotos que o Flávio manda para a gente, resgatando aí um pouquinho, não é, da história da TV em Cachoeira do Sul. Tá aí a logomarca da então TV Pampa, olha aí. Esse aqui era o switcher, né, onde a operação do estúdio acontecia e ali aquelas fitas bastante grandes, né, que fizeram parte de uma era tecnológica, né, da televisão. Obrigado, portanto, aí ao nosso telespectador pelas fotos, né, e esse resgate que ele fez. Daqui a pouquinho tem mais, vai mandando sua foto, vai contando sua história com a televisão, o que você mais gosta de assistir, que horário que você mais assiste, e daqui a pouquinho a gente põe no ar aqui na nossa telinha. No próximo bloco, você ronca ou conhece alguém que enfrenta esse problema? Pois é, o que vira piada para muitas pessoas, na verdade, pode ser sinal de doenças sérias e a gente explica isso para você. No quadro Vida Animal, você vai ver mais uma bela história de resgate e cuidado com os animais. Hoje, no quadro Vida Animal, vocês vão conhecer a águia chilena, também conhecida como águia serrana. O intervalo é rápido, não sai daí. Meio-dia e 30 agora, hora de Brasília. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui no NT Sul, ao vivo, na hora do almoço. E olha só, no último final de semana do inverno de 2020, você consegue adivinhar como vai ser o clima? Sol, chuva, frio? Bom, não precisa adivinhar porque a gente conta agora em detalhes na previsão do tempo. Confere aí.
O tempo em Cachoeira do Sul nesta sexta-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima do dia fica em 12 graus e a máxima chega aos 26. Sábado, depois de vários fins de semana chuvosos, vai ter sol entre nuvens e sem chuva. Mínima 12 graus, máxima 23. Domingo também vai ter o céu ensolarado, mas com cerração ao amanhecer. A temperatura mínima fica em 7 graus e a máxima em 19. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Após dias de instabilidade, o sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul nesta sexta. No entanto, se formaram nuvens baixas em diferentes pontos ao longo da manhã. Há chance de instabilidade isolada na Serra e Aparados. De acordo com a Metsul Meteorologia, o tempo vai estar bem aberto à tarde, com céu claro em boa parte das localidades. Porto Alegre tem máxima em 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, também 26. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Cinco 997697129 é o número do WhatsApp do NT Sul para você mandar a sua opinião, o seu relato, uma informação e que você quer que a gente mostre aqui na nossa telinha, né? Você pode mandar a sua foto também. E claro, não esqueça de informar o seu nome completinho e também a sua cidade ou o seu bairro. E no Face, o endereço é o facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos ver agora mais algumas mensagens que já estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Tem muitas mensagens chegando hoje, falando sobre televisão. O Vilmar Tibush, parabéns a Dalcira, uma das pioneiras na televisão em Cachoeira do Sul. Obrigado, Vilmar, pela sua participação, pela mensagem. A Dalcira falou agora há pouquinho, atualmente a Dalcira Oliveira é locutora da Rádio Fandango, né? Mas também fez parte do início da televisão aqui em Cachoeira do Sul. Contamos um pouquinho hoje, né, sobre isso aqui no NT Sul e tem mais na segunda-feira. Quem mais manda mensagem pra gente? A Sônia. Minha filha, Lívia, adora ver a TV Cachoeira e a Sônia fez um vídeo aqui, na verdade, mostrando a filhinha aí em frente à TV, de olho no NT Sul. Que legal! A gente fica muito feliz de receber esses relatos, né? Obrigado, Sônia, pela sua participação, pelo vídeo e pela companhia com a gente todos os dias. Fique sempre à vontade para participar e mandar informações também aqui pra gente. Tá na tela aí o número do WhatsApp para você de casa continuar interagindo. Tem mais mensagem, a Letícia da Silva. Olha o estado em que se encontra a estrada de onde eu moro, no Santa Bárbara. Não tem condições de transitar carros, só sendo puxados por tratores. Vamos ver aí as fotos que a nossa telespectadora envia. Tá aí a caminhonete, né, com barro, bastante barro, aí um trator puxando, né, o veículo, que obviamente não conseguiria se deslocar nessa situação, né, de tanto barro aí no Santa Bárbara. Bom, tem mais mensagem chegando. A Yasmin, meu irmão, fez aniversário essa semana, completou 6 anos. Na foto, ele, minha prima e eu. Vamos ver aí a foto que a Yasmin manda pra gente. Tá aí o garotão completando mais um ano de vida. E a gente manda aí, então, um abraço especial aos primos, né? E também ao menino que completa mais um ano de vida. Felicidades, muitos anos de vida. Um abraço também aqui de toda a equipe do NT Sul. Tem mais mensagem aqui ainda? Daqui a pouquinho a gente volta então para a tela, tá aí o número para você continuar participando, 51997697129. E olha só, dia 19 tem o segundo remate da 70ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul. É a oferta de reprodutores e ventres do Núcleo Centro Angus. Entram na pista animais das raças Angus, Brangus e Ultra Black. O remate vai ser de forma presencial e virtual, sendo que os produtores interessados em acompanhar o remate presencialmente são obrigados a entrar em contato com o Sindicato Rural, Escritório Rural Centauro ou Servicom Negócios Rurais, para que possam ser seguidos os protocolos de distanciamento social e controle de ocupação da feira. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, no endereço facebook.com/leilão digital ao vivo e também pelo Instagram, no perfil Leilão Digital. Os endereços estão aparecendo aí na tela para você. E chegou agora a hora do quadro Vida Animal e hoje você vai ver mais uma história de resgate e também de cuidado. Dessa vez o bichinho é uma águia. Pessoas que fazem 400 quilômetros praticamente para virem de Santo Ângelo até Cachoeira do Sul
socorreram a ave encontrada na beira do asfalto são pessoas do bem. E hoje vou apresentar para vocês o meu primo Dante, que vai dar mais detalhes sobre o episódio. Bom, eu sou Dante Andres Meller, eu sou biólogo, trabalho com aves e mais especificamente com o grupo das aves de rapina. E eu sempre trabalhei na região do Parque Estadual do Turvo, que é um ambiente florestal, onde fica o Salto do Yucumã, e eu sempre desenvolvi pesquisa com essas aves nesse local. Também acabei trabalhando na gestão do parque um período, onde desenvolvi outras atividades relativas à conservação da unidade de conservação. E o meu foco também com esse grupo de aves de rapina também é a respeito de sua conservação, né? O estudo da ecologia e da conservação dessas aves. Atualmente está fazendo... Atualmente eu faço doutorado no parque, eu estudo na Unipampa de São Gabriel e desenvolvo a pesquisa no Parque Estadual do Turvo. Então, sobre os livros que tu escreveu, eu sei que vocês têm uma turma de observadores de aves lá. Dá uma conversada um pouquinho, pode mostrar o livro aqui, que já está, inclusive, autografado, né? Então, Dante, como é que surgiu essa ideia de formar esse grupo de observadores de aves? Como é o nome do grupo? Ave Missões, o nome do grupo. Então esse grupo ele surgiu da ideia de explorar essa atividade de observação de aves, que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente entende o meio ambiente de outra forma, né? Através da observação de aves, a gente não só observa aves, a gente observa a natureza como um todo. A gente sai para observar aves, mas a gente acaba entrando em contato com todas as formas de vida que a gente encontrar, enfim. Mas o nosso foco, claro, é as aves, é conhecer um pouco mais aprofundado quais são as espécies que tem na nossa região, fotografar elas, conhecer a distribuição das espécies. E isso acaba se tornando um hobby e também uma ferramenta que auxilia a ciência, né? Como foi encontrado essa ave? Essa águia chilena, ela estava na beira da estrada. Ela é um filhote de cerca de 1 ano de idade, mais ou menos, e foi encontrada por um morador de uma fazenda que tinha, por acaso, a filha dele era médica veterinária e ela cuidou por um tempo dela e entrou em contato comigo por saber do meu trabalho. E nós fomos verificar, então, no local, em Santo Antônio das Missões, qual espécie se tratava e quais eram as condições dela para a gente dar uma procedência para um tratamento mais especializado. Eu tomei conhecimento, inclusive, pela imprensa do Estado, né, no jornal de 0 Hora, de algumas aves que já estavam praticamente consideradas extintas. O que pode nos contar sobre isso? Bom, eu nos meus estudos que eu tive no Parque do Turvo, eu tive o prazer de redescobrir 3 espécies de aves que no Rio Grande do Sul eram consideradas extintas. 2 delas eram águias, né? A arpia, que é a nossa maior águia, e a sua irmã, que seria um pouco menor, que é o uiraçu, e também uma espécie de jacu, que é o jacupemba. Em particular, as 2 águias foram descobertas bem impressionantes, porque faziam muitos anos que não eram encontradas no estado e são espécies realmente assim impressionantes pelo tamanho e pela raridade, né? Então foi uma satisfação poder redescobrir essas espécies. Após a ave medicada, encaminhada aqui, acomodada aqui na minha clínica, é claro que eles foram fazer uma visita no zoológico. Não é a primeira vez que o Dante encaminha aves aqui para Cachoeira do Sul, e foram recebidos lá no zoológico por estagiários, pelo diretor, pelo meu outro colega Diego Cardoso, que também é médico veterinário lá do zoológico, e quero agradecer em nome de todos e incentivar as pessoas para fazerem isso. Quando encontrar um animal machucado, vamos prestar socorro, não importa que tipo de animal seja, o importante é salvar uma vida. Até a próxima.
governador Eduardo Leite anunciou ontem que vai ser publicado na próxima segunda-feira um decreto autorizando a realização de eventos corporativos e comerciais no Rio Grande do Sul. A decisão veio depois de uma série de reuniões, estudos e eventos teste no estado. A nova flexibilização para eventos corporativos e comerciais anunciada pelo governador Eduardo Leite vem logo após o decreto que também liberou atividades esportivas coletivas em quadras de esporte. Atividades sociais e comemorativas seguem vedadas. Para a efetiva realização dos eventos corporativos, assim como no caso dos esportes coletivos, deverão ser atendidos uma série de protocolos de segurança. O decreto que regulamenta a liberação será publicado na próxima segunda-feira. Vão ter que ser observados rigorosos protocolos, é importante ser dito, como limitação de pessoas e distanciamento entre elas, sistema de renovação de ar, cuidados na entrada e na saída das pessoas, da audiência desses eventos, o uso da máscara, evidentemente, as medidas constantes de higienização também. Os eventos sociais e comemorativos, estes não serão permitidos ainda nesse primeiro protocolo. Nós mantemos, assim, a proibição dos eventos comemorativos, os eventos sociais. Por enquanto, por exemplo, festas de 15 anos, casamentos, formaturas, enfim, a gente ainda está fazendo essa restrição, porque entendemos que a gente pode dar um passo em relação a este tema, tendo em vista a sua repercussão econômica, tendo em vista também que a gente observa, por exemplo, que uma atividade de uma feira de exposições com regras e protocolos e restrições, ela não se difere muito de um shopping center, por exemplo. As atividades que serão liberadas estão divididas em 3 grupos: feiras e exposições corporativas e comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares, reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos. Cachoeira do Sul vai receber R$ 53 mil para atenção básica à saúde. O valor vem do governo federal, que disponibilizou cerca de 16 milhões de reais para os municípios em todo o país. A verba serve para ações de prevenção e atenção aos impactos da pandemia do novo coronavírus. O dinheiro será para pessoas em áreas remotas, abrigos, centros comunitários e de acolhimento, albergues e instituições de longa permanência de idosos. E a gente fala agora de um assunto sobre saúde que é bem sério. Muitas pessoas são alvo de brincadeiras, de chacotas, porque roncam enquanto dormem. O que muita gente não sabe é que o ronco é coisa séria e pode provocar sérias doenças. A apneia do sono é uma delas. A repórter Helena Caetano conversa a partir de agora com um especialista que vai explicar bem essa e outras situações. É isso, Daniel. A partir de agora nós vamos falar com um assunto que seguramente interessa e azucrina, aquele termo assim bem chulo que a gente usa, a vida de muita gente. Porque conviver com uma pessoa que ronca deve ser muito difícil, né? Muito telespectador com certeza se identificou. Nós vamos falar a partir de agora sobre este assunto. As estatísticas mencionam que a cada 10 pessoas, 2 pessoas roncam. Nosso assunto é com o otorrinolaringologista, Dr. Alexandre Colombini, que vai falar um pouco mais sobre ronco, sobre a apneia do sono e vai nos dar mais detalhes sobre essas patologias, a gente pode dizer isso? Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, falando por esse tema tão importante e tão incidente na vida das pessoas. A gente pode chamar, é uma doença? O que a gente tem que falar? O ronco, isoladamente, ele não é uma doença. O ronco, ele é a vibração dos tecidos moles que a gente tem na garganta pela passagem do ar com uma maior pressão. Agora, a doença que pode estar por detrás do ronco, que é a apneia do sono, essa sim é uma doença muito importante e que a gente tem que tratar com a devida atenção.
Eu tenho certeza que neste momento, doutor Alexandre, muitos telespectadores e telespectadoras, né, atentaram o ouvido para a televisão, atentaram os olhos para a televisão, porque esse assunto realmente interessa para muita gente. Porque a pessoa que ronca, ela não percebe isso geralmente, né? Quem convive com ela é que sofre bastante. Mas ao mesmo tempo também essa pessoa acaba sofrendo, porque tem as consequências, a questão da pessoa roncar e tudo mais, né? Infelizmente, a gente acaba vendo muita piadinha. Ah, meu marido ronca, meu pai ronca, a avó tá roncando. E as pessoas não se atentam que isso pode, como a gente já mencionou aqui, ser um sinal de uma apneia do sono. E muitas vezes a pessoa tem sintomas dessa doença, só que ela não sabe, porque não é uma coisa que às vezes é muito divulgada. Então a pessoa acorda cansada, a pessoa desperta ao longo da noite, a pessoa, pode ser o adulto ou a criança, tem baixo rendimento na escola, no trabalho, fica mais irritado, tem uma série de disfunções hormonais que estão relacionados a esse problema que acontece enquanto a pessoa está dormindo. Vamos definir o que é a apneia do sono, em que momento ela acontece e qual a relação dela com o ronco. Então, a apneia do sono ela é definida como uma pausa, né, total ou parcial da respiração com uma duração de pelo menos 10 segundos. Então, às vezes a pessoa está lá dormindo, ela tem aquele ronco, ela tem uma pausa na respiração, como eu disse, parcial ou total, e aí vem aquele ronco que a gente chama de ressuscitativo, que é aquele engasgo pós o ronco, que é o que a pessoa parece que ela está se afogando. Então, a apneia nada mais é do que a interrupção desse fluxo de ar durante o sono. Isso pode acontecer algumas vezes ao longo da noite, mas quando ela acontece com uma frequência maior do que o índice que a gente chama de índice de apneia e hipopneia maior que 5, começa a caracterizar uma doença. Isso causa sofrimento na pessoa? Então, o que a gente tem que pensar? Se a pessoa, ao longo da noite, ela está tendo pausas na respiração, primeira coisa, o cérebro fala, Alexandre, você está roncando, você parou de respirar, vamos acordar, porque senão não está entrando ar, a gente vai morrer. Então, o cérebro, ele entra em atividade várias vezes à noite. Então, o cérebro não descansa. Se nosso organismo não está oxigenando direito, nosso coração é obrigado a bombear, bater com mais força. Então, a pessoa começa a ter taquicardia, pode ter arritmia. Esse aumento da frequência cardíaca pode levar a um aumento da pressão arterial. Isso leva a um estresse do nosso organismo. Esse estresse ele pode levar a uma pré-diabetes, a uma diabetes, aumento do cortisol. Então, essa doença que vai acometendo o indivíduo pode aumentar a chance dele ter um infarto, um derrame, um AVC, uma arritmia cardíaca, altera a liberação de testosterona nos homens, altera a liberação de hormônios relacionados com o apetite, com a saciedade, então acaba levando a pessoa a comer mais e aí piora o quadro de obesidade, que está também muito associado à apneia do sono. O difícil dessa situação é que a gente já mencionou que possivelmente muitas pessoas nem saibam que tem esse problema, né? E às vezes tem algumas outras doenças, já estão sendo acometidas de outras doenças e não tem nem noção que pode estar relacionada a questão do ronco, a questão da apneia do sono. E aí, como descobrir? O diagnóstico é fácil? É muito comum acontecer isso que você falou. Às vezes eu recebo pacientes no meu consultório que o cardiologista me encaminhou, porque na hora de fazer aquele exame, o mapa que fica medindo a pressão durante 24 horas, a pressão do paciente à noite, ao invés de cair, que é o momento que a gente está relaxando, a pressão chega até a subir, por causa desse esforço devido à falta de oxigenação. Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir passar de mensagem aqui é que roncar nunca é normal. Se você, um familiar teu, seu marido, sua esposa, seu filho ronca, procure um otorrinolaringologista, procure um médico do sono para fazer um diagnóstico. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Então, a gente vai conversar, a gente vai fazer algumas perguntas sobre cansaço durante o dia, sobre falta de concentração, sonolência diurna excessiva. Vamos analisar como está o corpo desse paciente, ele é um paciente obeso, ele não é, ver a parte das vias aéreas, como que é a anatomia, e aí tem um exame específico que chama polissonografia, que é um exame que o paciente vai dormir uma noite num laboratório do sono, onde através desse exame a gente vai entender o que acontece com esse paciente. Ele é um paciente que só ronca, ele é um paciente que ronca e tem apneia do sono, essa apneia desse paciente é leve, moderada, grave, e aí a gente vai estipular qual vai ser a melhor alternativa de tratamento para esse paciente.
A apneia do sono, ronco, é algo que a gente já tem, já é natural do organismo da gente, em algum momento vai se manifestar ou é algo adquirido? Tem como prevenir? Então, por exemplo, a gente pega, por exemplo, nas crianças. A principal causa de ronco e apneia do sono nas crianças são as amígdalas grandes, a adenoide, que o povo popularmente chama de carne esponjosa aumentada. Então, nesse caso, a gente vai tratar com remédio ou vai operar. Quando a gente pensa numa população mais adulta, isso pode aparecer devido ao ganho de peso, devido a alterações no crescimento facial ao longo da vida, que pode deixar esse paciente com uma via respiratória mais estreita, paciente que é mais sedentário, uso de bebida alcoólica, uso de antidepressivos. Então, é uma doença que a gente chama de multifatorial. Tem várias causas onde a gente pode estar atuando, tanto para tratar quanto para prevenir o aparecimento dessa doença. Atinge mais homens ou mulheres? Tem disso? Tem. Prevalentemente, a gente acaba acometendo mais os homens. Quando a gente pensa em apneia do sono, normalmente é aquele indivíduo que está mais gordinho, que tem um pescocinho mais curto, que é sedentário, que tem uma má alimentação, que não pratica atividades físicas, que é esse tipo, eu costumo brincar no consultório, se a gente fosse pensar, a gente não pode generalizar a classe inteira, mas aquela imagem do caminhoneiro mais típica, né? Gordo, barrigudinho, sedentário, pescoço curto, esse é o perfil mais prevalente da doença. Porém, a doença pode acometer pacientes que são altos, magros, que são atletas, então é uma doença que acomete a população de modo geral. A gente pode, de alguma maneira, descrever assim, ó, quem nos assiste neste momento que não tem noção se tem ou não tem esse problema, algum sintoma que pode indicar que a pessoa tem esse problema? De repente, uma pessoa que mora sozinha e ninguém disse para ela que ela ronca ou que ela tem esse tipo de problema. Exato. Então, paciente que ronca, que tem o sono agitado, que acorda com ronco, que acorda cansado, que tem a sensação que não teve uma boa noite de sono, que ele tem sonolência durante o dia, se ele chega num consultório médico, ele dorme na recepção, se ele está no trânsito, ele dorme no farol. Então, se ele tem cansaço, se ele tem dificuldade de concentrar, se ele está numa reunião do trabalho, ele tem um sono que é incontrolável, ele tem que procurar ajuda médica. Alguma coisa em especial sobre esse assunto que as pessoas deveriam saber e que a gente ainda não falou? Eu acho que a gente abordou bem, e se a gente conseguir deixar na cabeça das pessoas a mensagem que roncar nunca é normal, eu acho que a gente passou o recado. Então, se você tem um familiar teu que ronca, que dorme mal, que não está tendo uma qualidade de vida boa, de repente está acima do peso, está hipertenso, está diabético, orienta ele, leva ele no médico, leva no otorrino, leva no médico do sono, para tentar fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento dessa doença que é tão prevalente, tão importante da gente tratar. Mas aí tem aquele simplista que diz assim, não, mas eu ronco só quando eu durmo de barriga para cima. É para preocupar também? Existe um caso, né, que a gente chama de apneia posicional, que é quando o paciente está realmente de barriga para cima, ele tem uma piora da apneia do sono dele. E ele, muitas vezes mudando de lado, né, dormindo de lado de decúbito, isso melhora. Mesmo assim, é muito importante fazer o diagnóstico se esse paciente tem ou não a doença e qual que é a gravidade dessa doença, porque de acordo com a gravidade da doença, os tratamentos vão mudar bastante. E às vezes só mudar de lado pode melhorar o ronco, mas ele pode continuar tendo a apneia do sono, que na verdade, né, o que causa o problema de saúde para o paciente não é o ronco, e sim a pausa na respiração. Então, o ronco a gente trata, obviamente que melhora muito com o tratamento da apneia do sono, mas o foco é tratar a apneia e não tratar o ronco. São doenças, são patologias tratáveis, não curáveis. Exatamente. Em alguns casos, a gente vai operar o paciente, se é uma criança que tem uma amígdala e uma adenoide grande, como eu comentei, a gente vai operar e vai resolver o problema. Alguns pacientes têm deformidades do crânio faciais, do esqueleto da face, e você consegue fazer cirurgias que vão melhorar isso aí e você pode curar o paciente. Em outros casos, a gente vai tratar. Ok. Doutor Alexandre, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui no NTSul mais uma vez. Obrigada por nos receber aí no seu consultório, por esse tempinho e em conversar conosco, com os telespectadores aqui da TV Novo Tempo do nosso telejornal NTSul. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês e eu continuo à disposição para poder trazer esclarecimentos, tirar dúvidas do pessoal quando surgir. Um abraço para vocês.
Muito obrigada mais uma vez. Com certeza voltaremos a conversar, porque esses assuntos de saúde o pessoal sempre gosta e é sempre interessante que a gente leve informação para quem nos assiste. É ou não é, Daniel? Eu volto contigo aí no estúdio. Com certeza, Lena, é isso mesmo, né? Todos nós precisamos de esclarecimentos e ter acesso a essas informações diretamente do médico é algo que certamente faz bem para todos nós, né? Afinal, cuidar da saúde é uma responsabilidade de cada um de nós, cuidar da saúde dos nossos familiares também. Bom, é hora de participações, de ver aqui o que pensam, né, o que falam os nossos telespectadores, os nossos internautas, destacando mais uma vez aqui os nossos canais de interatividade, o nosso WhatsApp 51997697129, você pode mandar a sua mensagem por aí, ou então tem várias outras redes sociais por onde você pode comentar também, mandar sua opinião, se expressar livremente aqui no NT Sul. Tem o nosso canal do YouTube, o YouTube da TV Cachoeira, o Instagram também da TV Cachoeira e o próprio Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quero mandar um abraço aqui no Face para Denise Cavalheiro. Ela mandou uma mensagem felicitando a Cilandra Cavalheiro, que está comemorando aniversário. Então, parabéns para a Cilandra. Vai aí o abraço da Deise e também do Gilberto. Obrigado pela mensagem. O Daniel Nunes, meu xará, aqui também mandando mensagem, e ele diz aqui que está muito triste com o que está acontecendo no Pantanal, né, e as queimadas que estão acontecendo aqui no Brasil. Vamos aqui para a tela, tem várias mensagens aqui. A Elaine, estou assistindo vocês, parabéns a todos que fazem parte da nossa TV, diz aqui a Elaine. Obrigado, Elaine. Considerando, né, que a televisão no Brasil celebra hoje 70 anos de história e 33 anos aqui em Cachoeira do Sul, né? O Orlando Silveira, professor Orlando, parabéns pela excelente programação, excelente entrevista com a profissional Dalcira de Oliveira. Obrigado, professor Orlando, grande abraço para você e para todos os amigos da Ubra aqui de Cachoeira do Sul também. Quem mais? O Otelo Correia. Parabéns pelos 33 anos de TV. Fiz parte dessa época, fui o primeiro apresentador de programa ao vivo na TV Pampa, o programa Ronda Farroupilha em 1986 e depois em 88. Obrigado, Otelo. Grande abraço para o senhor, obrigado pela companhia e obrigado por fazer parte dessa história tão bonita da TV também aqui em Cachoeira do Sul, né? Quem mais? O Jafé Moraes. Tive o prazer de fazer parte dessa grande equipe da TV Cachoeira dos tempos do Morro e lá vai seus 30 anos. Molita, Zé Luiz, Vair, Bárbara, Michels, Edson, Anildo, Lena e Jafé. Saudades de todos, parabéns TV Cachoeira. A mensagem aí do Jafé Moraes. Obrigado, Jafé, pela sua mensagem, pela lembrança, né? Por trazer a memória também de tantos profissionais que fizeram e fazem parte ainda aqui da equipe de TV em Cachoeira do Sul. O Douglas, de Candelária, estamos prestigiando o NT Sul diretamente do interior de Candelária. Parabéns a todos os profissionais da TV pelos 70 anos desse veículo de comunicação. Estamos assistindo vocês através de um aparelho de tubo, diz ele aqui. Legal, Douglas. Obrigado. Olha, tem a foto aqui do Douglas. A foto minha aqui na telinha, né? Lá em Candelária. Obrigado, Douglas. Tudo de bom para você aí, obrigado pela participação. Dá tempo de mostrar mais? A Fabiane Lopes. Estamos sempre conectados no NT Sul. O Bernardo adorou o quadro Vida Animal. Vamos ver aí a foto que a Fabiane manda pra gente. E aí está o pequeno Bernardo em frente à TV. Obrigado pela foto, um abraço para vocês. Acho que temos tempo ainda. Rosilene Serafim, de João Pessoa. Manda um abraço para os meus pais, Maria Francisca e José Bonifácio, que fizeram aniversário de casamento no domingo. 58 anos de casamento. Parabéns aí ao casal, então, né? Por essa história tão bonita. O NT Sul vai ficando por aqui. As reportagens de hoje e outros conteúdos você encontra no nosso site, novotempo.com/NTSul. Na segunda-feira, a gente está de volta aqui na tela da sua TV Novo Tempo. É o meio-dia e eu espero por você. Ótimo final de semana. Até lá. Tchau.